E aí, sejam muito bem-vindos novamente, né? Vamos dar continuidade à nossa aula 7 aqui no Direito Empresarial. Sou o professor Ronaldo Meirelles. Caso você goste desse conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Deixa o seu joinha, compartilha, convide um amigo e ajude a gente a difundir o conhecimento para quem precisa e às vezes não tem condição de pagar. Essa aula aqui está sendo ministrada para os alunos da Universidade FAIP, em Cuiabá, do curso de Direito, na modalidade que nós estamos vivendo hoje da quarentena. A nossa aula de hoje inicia os tipos de sociedade. A gente chama de tipo de sociedade empresarial, embora a sociedade simples não seja bem algo que resulte no empresário, mas nós vamos falar sobre isso aí. E aí vamos dar continuidade ao nosso assunto. Primeiramente, existem 9 tipos de sociedade empresarial. É a sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade comandita por ações, a sociedade cooperativa, a sociedade em conta de participação e a sociedade de advogados. Hoje nós vamos focar na sociedade simples. E aí, até o final do nosso bimestre, nós conversaremos a respeito de todas as outras sociedades ou faremos alguma atividade que contemple essa situação para que nós tenhamos o conteúdo satisfeito, o conteúdo do nosso ementa satisfeito. Primeiramente, você precisa saber o que é uma sociedade empresarial. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, né? E que a gente pode definir uma sociedade empresarial, em grosso modo, como uma reunião de pessoas que tem um objetivo principal, que é exercer uma atividade econômica de maneira profissional, visando a comercialização de bens e serviços ou uma produção, visando, claro, sempre o lucro. Uma das características mais importantes dessa sociedade empresarial é que a atividade econômica visa, acima de tudo, o lucro. O primeiro tipo empresarial que a gente vai falar é a sociedade simples, como eu falei para vocês, que antes era conhecido como sociedade civil e está ligada a atividades que sejam relacionadas à prestação de serviço, né? Em regra, né, o formato dessa sociedade simples é ditado pelo novo Código Civil, que fala especificamente do funcionamento das empresas que adotam esse modelo de sociedade. A sociedade simples vai remeter sempre a gente a uma parceria entre profissionais prestadores de serviço, constituindo casos naqueles que eles exercem a atividade para a qual a sociedade existe. Exemplo disso são médicos, advogados, né, profissionais liberais que acabam se reunindo muitas vezes e correspondem à própria finalidade dessa união, essas pessoas. Né? Um médico se reúne com outro médico e monta um consultório. Né? Mas essas pessoas são a organização em si só, em separado. Nós vamos falar sobre isso de uma forma mais simplificada, que esse tipo de sociedade explora, né, atividades de prestação de serviços de natureza intelectual ou cooperativa, e o objeto desse contrato social é de uma parceria, que necessariamente não deve corresponder a atividades mercantis. Em geral, o conceito da sociedade simples está ligado a uma atividade de natureza científica, literária ou artística. Se você ler ao contrário, a Alice. Nós vamos falar sobre isso, acredito eu, que lá nas questões. A de artística, li de literária e o ci de científica. Então, de uma forma bem resumida, eu trouxe para vocês que a sociedade simples é constituída por pessoas exercendo suas profissões, que são de caráter pessoal, numa prestação de serviço. Por isso que as cooperativas e associações, que independentemente do número de participantes, serão sempre consideradas sociedades simples. Porque os profissionais exercem a atividade fim da parceria. Então, quando você tem uma cooperativa de médico, na verdade, nenhum deles trabalha um com o outro. Eles são unidos para que as pessoas tenham facilidade de chegar neles. Eles são unidos, de repente, para compra de materiais, certo? Eles vão lá e pedem no atacadão da vida, por exemplo, uma caixa de álcool gel. E aí cada um usa o seu álcool gel. Mas vocês podem ver que aquilo que eu faço sendo ortopedista ou aquilo que ele faz sendo pediatra, uma coisa, o meu serviço e o dele não necessariamente tem vínculo. Claro que eu posso, por exemplo, trabalhar joelho da criança, né? Então a pessoa de repente procura um pediatra, e esse pediatra vai dizer que existe um ortopedista infantil, mas pode ver que eu, ortopedista infantil, sou uma pessoa separada e o pediatra é uma pessoa separada.
Ah, mas é todo mundo da Unimed. Tudo bem, todo mundo da Unimed, mas eu sou o Dr. Ronaldo e o outro é o Dr. Antônio. Então, é bem separada essa situação em que cada um exerce a sua profissão, que é de caráter pessoal, né? Que o médico só ele pode ser médico por ele mesmo. Ele pode contratar uma pessoa, mas essa pessoa será outro médico ou será uma pessoa que trabalhará com ele ali, de repente, como assistente. Então, nós precisamos estudar dentro da sociedade simples o que a legislação traz para a gente em relação às peculiaridades desse tipo de sociedade empresarial. Sociedade simples é o único tipo que aceita o ingresso de um sócio na contribuição pelo serviço. O que isso quer dizer? Eu botei em vermelho para você aí. Um sócio pode ingressar com capital, com grana, bens, dinheiro, produtos, né, o ponto, enfim. O estabelecimento comercial em si, as coisas que são necessárias para a produção daquilo, enquanto um outro sócio pode entrar exclusivamente com a prestação de serviço. Seria mais ou menos eu contra eu e Dona Maria, montarmos uma loja de bolos, uma confeitaria. Dona Maria é confeiteira. Eu não sei fazer absolutamente nada. Eu compro todos os produtos, eu tenho ponto, eu pago a publicidade, enfim. O que acontece? Dona Maria poderia, né, ser minha sócia entrando apenas com o serviço. No caso aqui, para a gente ter um exemplo digno de sociedade simples, seria que eu poderia me juntar com um médico, aonde eu monto a clínica e ele entra com a prestação de serviço. Né? Ele não precisaria gastar dinheiro, colocar dinheiro necessariamente nessa situação. Uma outra diferença, né, que a sociedade simples tem bem menos formalidades, né? Ela pode ser constituída por duas pessoas ou mais, e o contrato social dela necessariamente precisa ter, diferente dos outros contratos que nós já demos uma olhadinha, ele vem com o nome da qualificação completa, a definição do objeto social, a sede, o prazo, o capital social. Até aqui está tudo igual aos outros documentos de constituição dessa sociedade. Porém, nesse caso aqui, a gente especifica se haverão e quais serão os sócios que contribuirão com o serviço. Então, você vai nomear administradores e vai definir também a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas e a responsabilidade dos sócios quanto às obrigações sociais. Você não necessariamente, nessa sociedade, quando você tem uma sociedade de capitais, né, se eu entrar com 50 mil e meu sócio entrar com 50 mil, teoricamente cada um é dono de 50%. Aqui, quando eu entro com o dinheiro e a pessoa entra com o serviço, isso pode ser feito de uma forma diferente, tá bom? Não vai dar para, infelizmente, a gente adentrar muito nessas características aqui, porque são muitos contratos e devido a esse sistema que nós estamos tendo hoje para poder dar aula para vocês, isso vai ficar um pouquinho deficiente, tá bom? Outra coisa que existe em relação à legislação, né? Primeiro você tem que saber aonde está prevista a sociedade simples. Está prevista no seu Código Civil, como nós falamos, no artigo 982 e 983, e ele diz para a gente que a sociedade simples ela pode ter dois tipos societários, que é a sociedade simples pura e a sociedade simples limitada. Veja bem, veja bem. Aqui eu trago para você características muito importantes a respeito da sociedade simples. Independentemente de qual tipo de sociedade simples que você esteja trabalhando, pode ser a pura ou a limitada, nenhuma delas pode ser alvo de falência. Né? Elas podem quebrar, mas o empresário, a pessoa ligada, o sócio ligado a essa sociedade simples, não é empresário. O sócio ligado a essa sociedade simples, ele não poderá arguir lá dentro da lei de falência os benefícios, entre aspas, da falência, certo? E as sociedades simples também não precisam se adequar às novas realidades contábeis, né? Que é o que foi previsto para a lei de sociedades empresariais. Nós temos lá os livros todos da sociedade empresarial, que nós falaremos mais adiante, na sociedade limitada, na SA, etc e tal. Perdão. Então, a sociedade simples tem uma constituição, alteração e extinção registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas, enquanto a sociedade empresarial, como nós já vimos, ela se registra na questão da junta comercial, por se tratar numa sociedade que prevalece a atividade comercial e empresarial. Então, veja bem aqui, uma das diferenças entre uma sociedade comercial, uma sociedade
de tipo empresarial, diferente da sociedade de tipo uma sociedade simples. A sociedade simples ela é registrada no cartório civil de pessoas jurídicas. Você está constituindo uma pessoa jurídica para separar que o Ronaldo, profissional liberal, agora tem uma sociedade simples, ok? E quando o Ronaldo resolve ser empresário, quando o Ronaldo procura um sócio ou constitui uma IRELI, uma empresa de responsabilidade limitada, ele acaba fazendo o registro dessas atividades na junta comercial. Essa é uma distinção. Lembrando que não é possível a falência e nem é preciso adequação nas novas realidades contábeis quando a gente trabalha a sociedade simples. Em relação ainda também à legislação na sociedade simples, nós temos as características dela que diferenciam ela e a sociedade empresarial. Que a sociedade empresarial, ela exige uma organização de bens materiais, intelectuais, recursos humanos, de forma que o objetivo seja a produção e acumulação sistemática de recursos financeiros, que busca a riqueza. Né? Isso é o que acontece nas sociedades onde os sócios buscam atividades empresariais, ok? Já na sociedade simples, os sócios exercem atividades completamente desconectadas entre si, constituindo um trabalho não organizado de maneira autônoma. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Quando a gente junta e monta uma clínica, certo? Nós temos a secretária que atende, a secretária que agenda, certo? E aí ela agenda o quê? Ela agenda um pediatra. E na nossa clínica nós temos 18 pediatras. Então nós temos uma sociedade que ela é organizada, buscando, né, os bens, os intelectos, os recursos humanos. Se Ronaldo só atende terça e quinta, o Antônio atende segunda, quarta e sexta. Se a pessoa procurar segunda, quarta e sexta, quem atenderá é o Antônio. Se a pessoa, o Antônio amanhã sai da clínica e entra o Pedro para atender segunda, quarta e sexta, a pessoa será atendida pelo Pedro, a não ser que essa pessoa tenha preferência e ir atrás do Antônio, enfim. A gente sabe que algumas profissões são de confiança, né? Já aqui, no segundo caso da sociedade simples, vamos supor que eu sou dermatologista e o Antônio é pediatra. A pessoa vai até o prédio onde está a nossa sala, o nosso consultório, né? E ela procura pelo pediatra ou pelo dermatologista. Não quer dizer que se faltar o pediatra naquele local, não tem outra pessoa para atender. Então ele é essencialmente aquele negócio, correto? Então essa é uma outra diferença que existe entre as sociedades empresárias e a sociedade simples. Bom, trouxe para vocês aqui de uma maneira mais direta a diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária. A sociedade empresarial se diferencia da simples justamente por ter como finalidade o exercício profissional das atividades econômicas voltadas para a produção e circulação de produtos ou serviços, como a gente acabou de falar. Já a sociedade simples não exerce a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Já as sociedades empresárias são aquelas que têm o propósito da atividade econômica que visa o lucro. A principal diferença entre elas é o modo como se exercem a atividade econômica. Na sociedade simples, a atividade fim é exercida pelos sócios. Já na sociedade empresária, a atividade econômica é organizada e sua finalidade como um todo é empresarial. Como acabei de dizer para vocês no exemplo do pediatra e do dermatologista, se porventura o pediatra que trabalha comigo no nosso espaço enquanto sociedade simples não estiver lá, eu não poderei, não conseguirei atender outra pessoa. Ele é a organização em si só. Ele é um exército de um homem só, por assim dizer. Ele que faz tudo. Então, sem ele não funciona. Quando você tem uma atividade empresarial, você tem aqui no consultório atendimento de pediatras e dermatologistas. Se Ronaldo não estiver, outro dermatologista poderá atender no lugar do Ronaldo. Poderá dar continuidade a essa atividade econômica, porque está organizado dessa forma. E é isso. Não é muito difícil, né? É questão de você pegar uma folha de papel, escrever sociedade simples, sociedade empresária. E aí você vai colocando as características de uma e a outra, e você vai perceber que quando quando o elemento empresário, por assim dizer, ele é possível de substituição, nós estamos dentro de uma atividade econômica, de uma atividade que está organizada para que isso funcione
com ou sem aquela peça ali, se você passar adiante. Agora, quando você retira aquele elemento dessa organização e essa organização se desfaz, é porque nós estamos diante de uma sociedade simples. Não sei se eu consegui ser muito claro em relação a isso, mas se você rever aí, você vai conseguir depois interpretar o que eu estou falando para você. Leia com calma o que está escrito no nosso material, né? E ouça novamente a explicação, que será possível o entendimento com um pouco mais de facilidade. Eu trouxe para a gente exemplos, né, para que não tenhamos dificuldades em relação a esse assunto. Se, por exemplo, dois médicos formarem um consultório para a própria prestação de serviço de ambos profissionais, a atividade exercida por eles é a simples. Acabei de dar o exemplo para vocês. Outro exemplo de sociedade simples é quando dois ou mais advogados juntos montam um escritório de advocacia, constituindo uma sociedade formal entre eles para explorar de forma profissional e pessoal a prestação de serviço de natureza. Eu posso me juntar com um advogado civil e termos a Ronaldo e Silva, que é o nome da minha sócia, dele, aonde o Ronaldo mexe com direito criminal, a Adriele mexe com o direito empresarial. Percebam que se o Ronaldo sair, o direito criminal não será atendido. Se a Adriele sair, o direito empresarial não será atendido. Diferentemente, se nós, por exemplo, tivéssemos uma empresa de assessoria jurídica, onde nós temos vários advogados que prestam serviço. Então, quando a pessoa procurasse essa empresa de assessoria jurídica, pode ver que eu já estou chamando até de empresa, não estou chamando de escritório de advocacia, com um problema trabalhista, seria atribuída a essa pessoa um advogado trabalhista, e não o doutor Antônio Pereira da Silva, advogado trabalhista, certo? Além de cooperativas e associações com fins lucrativos e culturais, sempre vão se enquadrar em sociedades simples, né? Esses exemplos retratam sociedades de profissionais liberais e observam características fundamentais da sociedade simples, que é o desempenho autônomo de cada sócio do objeto social. Então, aqui, acredito que a gente tenha matado de vez esse assunto para você separar a sociedade simples da sociedade empresária. O que é a sociedade simples pura e o que é a sociedade simples limitada, né? Nós falamos para você que tem duas previsões para a sociedade simples. Então, quando os sócios misturam o patrimônio pessoal e o empresarial, tudo relacionado à empresa está ligado diretamente ao potencial da exploração e investimento dos próprios sócios. Cada sócio passa a ser responsável pela prestação de serviços que oferece. A sociedade simples, de forma pura, é responsabilidade ilimitada dos sócios, visto que o financiamento da sociedade pode ser feito a partir das finanças pessoais de cada um. Perdão. O ar-condicionado está bem na minha cara aqui, está me fazendo tossir. Perdão, vamos continuar aqui. A sociedade simples pura é impossível também de contratar colaboradores. O trabalho como um todo, impreterivelmente, está na mão dos sócios, independente de qualquer outra coisa. Lembra que eu falei para você do empresário individual? Que antes da Eireli, ele não podia ter uma sociedade, porque acabava que os patrimônios se misturavam. Aqui, na sociedade simples pura, é o que acontece. Né? O patrimônio do Dr. Ronaldo, quando o Dr. Ronaldo monta um consultório de dermatologista, né? e, e ele atende, ele é o médico responsável e tudo mais, ele não está numa condição de empresa, ele não tem uma proteção patrimonial. Acaba que ocorre uma mistura aqui, acaba que ocorre uma confusão patrimonial, que seria o nome técnico utilizado para essa situação. Já na sociedade simples limitada, acontece quando a responsabilidade de cada sócio não atinge o seu patrimônio pessoal. Eles investem a partir de patrimônio, a partir de capital social no negócio. Né? No caso de dívidas pendentes, quem responderá pelos valores é o patrimônio da sociedade e não dos sócios enquanto pessoas físicas. A partir do momento que a sociedade é concretizada, juntos passam a ser uma pessoa jurídica e, por isso, utilizar capital investido para arcar com os débitos. Lembra que eu te disse lá atrás da configuração daquele contrato social na sociedade simples? Quando você integraliza capital, quando você se transforma em uma sociedade, você acaba capitalizando essa empresa. O que significa isso? Quando você busca
sociedades limitadas, o próprio nome dela diz para você, você busca uma proteção ao seu patrimônio, para que você não corra todos os riscos do negócio com o seu patrimônio pessoal. Claro, gente, que se houver um dolo, né, na confusão patrimonial para a pessoa tentar fraudar alguma coisa ou prejudicar trabalhadores ou prejudicar credores, nós temos aqueles institutos de desconsideração das pessoas, né? Tanto a desconsideração da pessoa jurídica quanto a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Vai depender do movimento que esse patrimônio fizer. Se a pessoa física estiver tirando o seu patrimônio e jogando lá para a pessoa jurídica para fraudar os credores de pessoa física, nós temos uma desconsideração inversa da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica estiver fraudando o patrimônio da empresa e passando para o sócio, passando dinheiro ou propriedades ou imóveis ou veículos, enfim, patrimônio em geral, nós temos uma desconsideração da pessoa jurídica. E eu trouxe para a gente questões, onde os senhores responderão para mim certo ou errado, e eu trouxe aqui para vocês a resposta do porquê que está certo ou porquê que está errado. O Alice, como eu disse para vocês, está aqui dentro das nossas explicações. E eu trouxe para a gente aqui uma atividade. Qual que é o prazo máximo para formalizar o contrato de sociedade simples? Aonde esse contrato deve ser registrado? A partir de que momento o prazo para registrar, para formalizar esse contrato, começa a ser contado? Eu quero que você me dê uma resposta com fundamentação jurídica, que você tenha capacidade de embasamento, né, para que você esteja preparado caso você vá fazer uma segunda fase da OAB em Direito Empresarial. Espero que a aula não tenha ficado extensa. A ideia é passar o conteúdo de forma rápida, clara, coesa, concisa, direta, né, como manda a boa informação. Até a próxima. Na semana que vem, nós vamos falar sobre mais outros tipos de sociedade empresarial. Valeu!